Olá, meus queridos, meus companheiros, companheiras de viagem aí na Bíblia Sagrada. Desde o início eu já falava que eu queria convidar você a ser meu companheiro de viagem no estudo, no aprofundamento da Palavra de Deus. E é assim que eu me sinto, viajando pelas páginas da Bíblia em boa companhia, na sua companhia e, é claro, todos juntamente com o Espírito Santo de Deus. E se você estiver gostando desse curso e do conteúdo que a gente apresenta aqui, por favor, ajude a divulgar para que mais pessoas possam vir assistir também, possam se inscrever, fazer a assinatura. E quando o museu estiver pronto, você é o meu convidado especial para vir conhecer a obra que você está ajudando a erguer. Está bem? Vamos continuar então nosso estudo sobre o Deuteronômio, invocando a presença de Deus em nosso meio. Amado Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado. Sempre começo as minhas orações agradecendo, porque a gratidão, Senhor, é uma terapia para a nossa alma. A gratidão é um estado de espírito que deve permanecer conosco durante todo o tempo. Mesmo que tenhamos motivos, às vezes, para chorar, para ficar desanimados, que possamos encontrar na gratidão um remédio, uma cura para os nossos traumas emocionais, para o nosso passado ruim, para as coisas que nos machucam. E que possamos, ó Pai, através do agradecimento que temos aqui, estar fazendo um ensaio para os anos infindos, em que estaremos sempre glorificando e agradecendo a Ti pelo amor que deu a cada um de nós e pela salvação que veio através de Jesus. Agora, Senhor, abençoa-nos na leitura do livro de Deuteronômio, no conteúdo que eu procuro passar para as pessoas, que todos nós sejamos, de uma maneira ou de outra, tocados pela Tua palavra. Dá-nos a Tua paz. Em nome do Teu Filho nós oramos. Amém, Senhor. Eu anotei aqui algumas curiosidades do livro do Deuteronômio que eu peguei e eu achei muito interessante, eu queria partilhar com vocês. Fatos interessantes do livro. Em nenhum outro lugar do Pentateuco lemos a respeito do amor de Deus, só no Deuteronômio. Isso me chamou a atenção. Aliás, é curioso que mesmo comparando com outras religiões pagãs ali do entorno de Israel, esse conceito de amar a Deus e ser amado por Ele não é um conceito muito comum. As pessoas temiam seus deuses e barganhavam com seus deuses, mas dificilmente tinham a ideia de amar os seus deuses. Em outras palavras, quando Moisés coloca o conceito de amar a Deus, uma divindade que pode ser objeto do meu amor, gente, isto foi revolucionário na época. E mais revolucionário ainda quando, num período de tanto legalismo, Jesus repete esse conceito, ensinando-nos a amar o Pai que ele mesmo revelava. Vamos ler essa passagem em Deuteronômio, essa passagem revolucionária. Isto aqui é uma revolução do bem. Deuteronômio capítulo 4, versículo 37. Deuteronômio capítulo 4, versículo 37. Vou ler aqui para vocês. Vamos lá, 4:37. Achei. Ele, Deus, amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com sua grande força. Olha que coisa linda. Ele amou os pais de vocês. Lembrem, eu já falei em aulas anteriores, vou repetir, o Deuteronômio é escrito para uma outra geração que não presenciou como testemunho ocular os eventos da saída do Êxodo. Aqueles que saíram ali do Egito, na época do Êxodo, quando o Mar Vermelho se abriu e foram para o deserto, eles já haviam morrido no deserto. Esses que receberam o livro de Deuteronômio eram uma nova geração. Então Moisés está explicando, olha, o Deus que eu estou apresentando para vocês, ele amou os pais de vocês. E foi por amar os pais de vocês que eles tiraram os pais de vocês da terra da escravidão para que vocês pudessem nascer como pessoas livres. No Oriente Médio, essa ideia de um Deus que ama ou de uma divindade que ama era muito estranha, porque o amor é um sentimento humano demais para ser atribuído aos deuses. Deixe-me explicar.
É bem verdade que, às vezes, os deuses também eram mostrados como tendo sentimentos humanos. Por exemplo, quando um deus ficava enciumado de outro deus, quando um deus se apaixonava por uma deusa, ou mesmo na época da mitologia grega, de Homero, por exemplo, ou a Teogonia de Hesíodo, quando Zeus se apaixona por uma mulher e e a ama e faz sexo com ela e tem até um filho, que é um semideus. Mas note, esse amor que às vezes os deuses têm pela humanidade não é aquele amor de princípio, não é aquele amor de um pai para com o filho. É um amor de erotismo, é aquele amor da lascívia, você entende? Da paixão. Não é aquele amor altruísta, não é aquele amor que se entrega pelo outro. Esse tipo de amor é estranho ao sentimento das divindades, exceto, é claro, ao sentimento do Deus de Israel. Vou ler outra passagem para vocês. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz assim, Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram os menores de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Isso aqui também é uma outra faceta interessante, porque esse Deus não apenas ama, mas ele também é passivo de ser amado. Percebeu isso? Ele também pode ser o objeto do nosso amor. Você tinha duas maneiras de encarar a divindade. Ela podia ser tão distante, tão transcendente, que seria uma desonra para ela se você a amasse. Eu quero dizer mais ou menos como essas histórias medievais que a gente conhece, de uma moça plebeia que era apaixonada pelo príncipe e eles não podiam se casar porque ela era de uma classe social inferior. Sabe essas histórias, não só da Idade Média, mesmo da modernidade, de uma moça que às vezes era muito rica e o rapaz era pobre, e os dois até se amavam, mas não podiam ficar juntos porque a família não deixava, ou até mesmo porque consideravam uma afronta um plebeu se apaixonar por uma princesa de sangue azul. Assim também era qualquer ideia de amar a Deus. Você está desrespeitando a divindade em amá-la. Quem é você para amar um Deus? E quem é você para ser amado por um Deus? Lembre, amado não no sentido do erotismo, como Zeus, entre todas as mulheres que ele, entre aspas, amava e seduzia, mas amado no sentido de ser cuidado, ser querido, ser desejado. Isto aqui era inédito no Antigo Oriente Médio. E eu quero ler para vocês mais uma passagem também, Deuteronômio capítulo 10, versículo 15. É um outro texto muito lindo aqui, olha. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 10, versículo 15. Mas o Senhor se afeiçoou. Eu gosto dessa tradução da Nova Almeida atualizada. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes dele, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. O Senhor se afeiçoou. Isso é muito bonito. E só o Deuteronômio que apresenta isso. Portanto, o resumo da lei, que está no Deuteronômio, que Jesus vai citar lá, amar ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu semelhante como a você mesmo, disso depende a lei e os profetas, é porque o coração da lei está no amor de Deus. Outro detalhe que o Deuteronômio é o único livro que mostra que Moisés não entrou na terra prometida. E nós vamos trabalhar isso aqui um pouquinho. Deuteronômio foi também o livro mais citado por Jesus. De todos os livros do Antigo Testamento, o que é mais citado por Jesus, aliás, não só Jesus, mas todo o Novo Testamento, o livro mais citado é o livro do Deuteronômio. Há mais de 200 citações diretas do Deuteronômio só no Novo Testamento.
As profecias desse livro também são bem específicas. Quer ver? Vamos ver, por exemplo, Deuteronômio capítulo 17, versículo 14. São assim bem firmes. Olha o que diz aqui. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele homem que o seu Deus escolher. Ou seja, aqui Moisés, tomado pelo espírito de profecia, já estava profetizando que, a despeito do fato de Deus ser o rei de Israel, no futuro, eles iriam pedir um rei. Ele já estava, em sentido profético, antecipando a história de Saul, Davi e todos os outros que se sentaram sobre o trono de Judá e depois Judá e Israel. Você vê que as profecias do Deuteronômio não são vagas como as profecias de Nostradamus. O sol brilhará ao meio-dia enquanto o sangue corre pelas ruas, e você pode aplicar essa centúria de Nostradamus a qualquer coisa, da queda do Muro de Berlim à Primeira Guerra Mundial. Mas aqui não, falou o que iria acontecer com o povo. E a profecia se cumpriu. Vamos ver também aqui um outro exemplo em Deuteronômio capítulo 31, verso 29. Deuteronômio capítulo 31, verso 29. Porque eu sei que depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal diante dos olhos do Senhor, provocando a ira com as obras de suas mãos. Moisés pôde antevir aqui o que haveria de acontecer com o cativeiro da Babilônia, o cativeiro da Assíria para o norte, até a vinda de Jesus. Um grande profeta se levantará depois de mim, depois de Moisés. Então, tudo isso estava bem profetizado ali. E os pontos notáveis do Deuteronômio é que o decálogo é repetido para essa nova geração, porém de um modo um pouquinho diferente. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco ou na próxima aula. O Deuteronômio também segue a forma dos tratados da época, como eu já falei com vocês, mostrando que o Senhor era o rei do povo de Israel. Lembra os tratados de vassalagem que nós explicamos? Já que eu falei dos tratados de vassalagem, eu vou começar a mostrar aqui, em forma agora de esboço, como é que eles se parecem, tanto com o Deuteronômio, como também com o livro do Êxodo, onde Deus colocou a lei. E é importante estabelecer isto por quê? Porque a lei que Deus deu para o povo de Israel, é importante você tomar nota disso, tá bom? Preste atenção nesse ponto aqui. Quando Deus deu os 10 mandamentos, a lei para o povo de Israel, ele não deu no sentido legalista da dádiva. Eu vou explicar. Quando o governo estipula certas leis, ele põe leis por várias razões jurídicas, para a ordem social, para o bem comum de todos, e são motivos nobres. Desde que a lei seja realmente justa e correta, são motivos nobres. Porém, em nenhum momento o rei ou o governante estabeleceu um pacto comigo quando ele colocou as leis de trânsito para eu seguir. Não existe um pacto. Eu nem sei quem elaborou as leis de trânsito. A gente fala que é o Detran, mas o Detran é uma entidade. Quem está por detrás dessa entidade? Essa pessoa que colocou ali as leis de trânsito, olha, a placa de pare é isso aqui, você tem que, nessa rodovia, só andar até no máximo 80 km por hora, a multa na carteira são tantos pontos por isso, tantos pontos por aquilo, aquele código de trânsito que você tem que estudar antes de fazer a prova de legislação de trânsito, é um código para o bem-estar de todos, eu não nego isso, eu já até falei, são leis que têm motivos bons. Essa lei está aqui para me proteger, para que eu possa dirigir com segurança e ter a certeza que o outro também não vai colocar o carro na minha frente, ou seja, a menos que seja um louco que esteja infringindo a lei, eu posso estar tranquilo em ir na rodovia aqui, porque eu sei que não vai vir ninguém em sentido contrário, que a lei proíbe isso. Então a lei está ali para facilitar a minha condução do meu automóvel quando eu estiver dirigindo, seja numa cidade, seja numa autopista. Contudo, eu não posso dizer que quem escreveu aquela lei me ama, que ele sabe o meu nome,
que ele tem um acordo comigo, que ele se preocupa com o meu bem-estar, como um pai se preocupa com o bem-estar do filho, nesse sentido. Tá certo? Não há. Agora, quando é um tratado de pai para filho, de um superior para o inferior, quem sabe até de um diretor de uma empresa que vê potencial num jovem e faz um acordo com ele, fala assim, olha, eu gosto de você, você é um dos melhores funcionários que eu tenho, eu quero que você cresça aqui dentro da empresa. Eu estou falando um patrão honesto, que está realmente sentindo o que ele está falando, e não alguém que está apenas fazendo política, ok? E ele vira para o jovem e fala o seguinte, eu vou dar uma oportunidade para você. Faça a faculdade, nós vamos pagar os seus estudos, e com posse no seu diploma eu vou conseguir dar um cargo melhor para você aqui dentro, eu vou aumentar o seu salário gradativamente. Ou seja, ali ele está fazendo uma aliança com aquele funcionário. É o superior fazendo aliança com o inferior. É o pai fazendo aliança com o filho. Meu filho, olha, se você estudar bem, papai vai te ajudar, eu vou construir Você quer fazer medicina? Eu vou ajudar, eu vou te ajudar a montar o seu consultório, eu vou batalhar aqui para você conseguir formar, eu vou trabalhar duro, dobrado, para pagar a sua faculdade de medicina. Esse tipo de regras que são passadas, que o pai fala, meu filho, então estude bastante, dedique tempo, olha, não vá dormir tarde, tá bom? Cuidado com as companhias, com as más companhias. Esses tipos de regras que um pai dá para o filho, ou que esse diretor deu para o funcionário ali, são mais do que simplesmente leis. São um tratado, um acordo, uma aliança, um pacto de amor. O Deuteronômio, bem como o livro de Êxodo, são um pacto de amor de Deus para com os seus filhos. E não a sistematização fria de códigos legais apenas para que todo mundo fique bonitinho na fita. Então vamos lá. Agora que a gente já sabe disso, a gente entende o paralelo entre essas leis e os tratados de vassalagem. No Oriente Médio, havia dois tipos de leis. Você tinha as leis como o Código de Hammurabi, que se assemelham às regras do trânsito, que eu acabei de mencionar para você. Então você tem lá o Código de Exnuna. Foram legisladores que estabeleceram as leis da cidade, ponto. Esses estão como as leis de trânsito. Mas você tem os tratados de vassalagem, que são mais do que códigos frios. São um pacto, uma aliança de alguém pelo bem-estar do outro. Embora, a bem da verdade, o reino dominado nem sempre era amado por aquele que dominava. Mas no caso da Bíblia, há o elemento do amor. Lembra que eu falei que esta é uma visão radical, revolucionária do livro do Deuteronômio? Então vamos lá. Os tratados hititas geralmente tinham um preâmbulo. Um preâmbulo é uma introdução da lei, tá certo? E nesse preâmbulo é dito quem está colocando aquela lei. É assim que o tratado hitita era feito. Eu sou o Deus de tal lugar. Aí, num segundo momento, o tratado revisa os atos passados do rei, especialmente em relação ao rei vassalo. É como se eu dissesse assim, eu sou Rodrigo, rei da Calcedônia. Lembrem que durante a guerra eu tirei vocês do aperto. Eu mandei o meu exército para libertar vocês, para que vocês não fossem feridos. Então eu primeiro coloco o meu título, quem eu sou, ou seja, eu tenho autoridade para fazer esse tratado, eu sou superior a você. E no segundo momento, eu relembro a você o que eu fiz em seu benefício. No terceiro ponto do tratado hitita, você tem os termos do tratado, tá certo? Uma vez que eu sou o rei da Calcedônia e que eu salvei você durante a guerra, aqui estão os termos do nosso trato. Você deve fazer isso, 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 isso. Geralmente os termos do tratado são divididos em duas partes. Tem uma parte geral e uma parte específica. Depois que a gente coloca os termos do tratado, vem os resultados do tratado, que também podem ser divididos entre bênçãos e maldições. Eu encontro isso no Tratado hitita. Então, repetindo, eu sou Rodrigo, rei da Calcedônia, minha autoridade.
Lembrem-se que durante a guerra eu salvei o reino de vocês, mandando o meu exército para proteger vocês. Eu abasteci vocês com água e comida. Em virtude disto, aqui estão os termos do nosso acordo. Vocês devem fazer isso, termos gerais e específicos. Aí vem as consequências ou os resultados. Se você obedecer o que eu estou falando, eu vou dar isso para você. Se você desobedecer o nosso tratado, você vai ter como consequência isto. Depois você tem as testemunhas, geralmente testemunhas divinas e humanas, que são chamadas para convalidar aquele acordo, no caso de divinas, porque eu estou falando de um universo pagão politeísta. Então eles invocavam a presença dos deuses ou dos astros siderais, juntamente com seres humanos que validavam com o seu testemunho aquele pacto que eu estou fazendo com você. Depois disso, uma cópia desse pacto era colocada no templo e uma outra cópia ficava com o vassalo e tinha que ser constantemente lida e repetida para que todo mundo se lembrasse do acordo que nós fizemos. E alguns tratados hititas terminam com uma refeição sacrificial, ou seja, mata-se um animal e ambas as partes, o rei soberano e o vassalo, comem juntos, partilham de uma refeição para mostrar a sua participação no tratado. Eu vou resumir mais uma vez para ficar claro para você como é que era o esboço dos tratados hititas do segundo milênio. Eu sou Rodrigo, rei da Calcedônia. Em primeiro lugar, o preâmbulo, a introdução com a minha autoridade. O que vem logo em seguida, eu relembro o que eu fiz por vocês. Lembrem que eu defendi vocês na guerra, dei comida, dei isso. Em terceiro lugar, vem as regras que eu estipulo para o nosso tratado. Então agora, com base nisso, você vai fazer isso, regras gerais e específicas. Depois dessas regras gerais e específicas, vem o resultado. Se você cumprir isto aqui, você vai ter isso de benefício. Se você descumprir, vai ter isso de consequência. Depois eu invoco testemunhas, tanto divinas quanto humanas, para validarem. E, finalmente, a gente faz uma refeição. A gente sacrifica um animal e faz uma refeição. Aliás, esse sacrifício do animal, eu quero chamar a atenção porque ele se assemelha, só para lembrar para você a nossa aula de Gênesis, esse sacrifício se assemelha muito a um sacrifício que Abraão fez por ordem de Deus, quando Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão. Você se lembra? Nós lemos isso no Gênesis. Abraão cortou os animais no meio, colocou uma carcaça do animal num canto, outra carcaça no outro canto e ficou esperando. E à noite um vento com um fogo de Deus passou pelo meio dos animais. Você se lembra desse episódio? Os tratados hititas também colocavam isso. Você cortava um animal ao meio, sacrificava um animal, e os dois pactuantes, o rei superior e o rei vassalo, eles passavam pelo meio dos animais com uma tocha acesa, e aqui no meio o rei superior fazia que tudo isto aconteça para quem quebrar o pacto, ou seja, que sejam cortados como esses animais. E o outro repetia, se eu quebrar o pacto, que eu seja rasgado no meio como esses animais foram rasgados. E depois a carne do animal era assada e os dois comiam numa refeição para celebrar o acordo. Agora, isto parece muito com o modo como Deus apresenta os mandamentos, tanto no Êxodo quanto no Deuteronômio. Eu vou ler na Bíblia algumas passagens, mas deixe-me fazer apenas um preâmbulo para você entender. Ali no Êxodo, Deus começa os 10 mandamentos apresentando quem ele é. Podem olhar lá. Ele começa falando assim, eu sou o Senhor teu Deus. Então, a primeira coisa no preâmbulo dos 10 mandamentos é igual dos tratados hititas. Eu sou Rodrigo, rei da Calcedônia. Eu sou o Senhor teu Deus. Percebeu? A segunda coisa que Deus coloca ali é o que ele fez pelo povo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra o que eu fiz por você? Eu livrei você da guerra. Aí começam agora os itens, as cláusulas do acordo. Não terás nenhum Deus diante de mim, não fará para você imagem e escultura, lembra-te do sábado para o santificar,
não adorarás outros deuses, desculpa, acabei pulando aqui, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, todas as cláusulas. Depois que as cláusulas são apresentadas, você tem justamente a invocação, aí vem o Deuteronômio. O Deuteronômio traz as bênçãos e maldições. E na sequência do Êxodo, você tem a invocação de testemunhas. Moisés serve como testemunha. E, finalmente, uma cópia dos mandamentos é colocada dentro do templo, dentro do santuário. Lembra que no santuário você tinha a cópia dos mandamentos? Nós demos uma aula sobre isso. Olha aqui, ó. Se eu pegar o santuário aqui, você tinha justamente, dentro do lugar santíssimo, a cópia do mandamento de Deus, ou seja, o original. O original era colocado aqui. Então, dentro da Arca da Aliança, você tinha o mandamento de Deus, o original. E uma cópia do mandamento foi feita num papiro, e nós podemos ler constantemente diante do povo. Então você tem a cópia escrita no papel e o original escrita em pedra, dentro do santuário, e a outra sendo lida para o povo. Aquela que era original, que ficava dentro do santuário, o povo não lia, porque ela ficava ali, dentro da Arca da Aliança. Mas a cópia dela, escrita à mão, o povo lia. E deveria ser constantemente lida diante do povo. Percebeu as semelhanças que eu falei? Agora, uma singularidade dos tratados hititas em relação aos tratados assírios e sírios posteriores seria a revisão histórica dos atos passados do rei e a cessão de maldições que foi pronunciada pela última vez. Embora os autores da Alta Crítica insistam em dizer que existem algumas maldições ali no Tratado de Esarhaddon, mas comparando o estilo literário, aquelas maldições do Deuteronômio estão mais próximas do Tratado Hitita, e este tem uma maneira de apresentar as bênçãos e maldições de maneira bem singular, bem diferente dos tratados assírios. Isso é mais um argumento que puxa o livro do Deuteronômio para a época do Tratado Hitita e não, posteriormente, para a época do Tratado de Esarhaddon. Eu achei muito didática a forma como a lei do Deuteronômio e Êxodo são colocados nesse quadro comparado aos tratados hititas. Então você tem aqui o tratado hitita, conforme está o esboço dele, que eu mencionei para vocês, como está a lei no Deuteronômio, como ela está em Êxodo, e aqui a foto do tratado hitita, para você ter uma noção como ele seria, tá certo? Então vamos lá, como eu falei, tem o título, o prólogo histórico, que é quando o monarca fala o que ele fez pelo povo, os requerimentos, o texto, que era guardado para ser lido, as testemunhas, as consequências. E você tem a mesma linha no Deuteronômio e no Êxodo, com a diferença que no Êxodo nós não temos a parte das bênçãos e das maldições. E você tem também a refeição sacrificial, onde ambas as partes partilham de um mesmo alimento, geralmente um animal sacrificado, para demonstrar o seu acordo, a sua aliança. Aliás, antes de continuar, eu queria até fazer aqui uma análise teológica de tudo isso. Quando você encara os 10 mandamentos como sendo um pacto de Deus com seu povo, você tem uma outra visão em relação àquelas regras. É que muitas pessoas religiosas, cristãos, acabam olhando não apenas os 10 mandamentos, mas tudo o que a Bíblia orienta como sendo apenas regras físicas. Lembra a comparação que eu fiz das regras de trânsito? Ou do acordo que um pai faz com um filho, ou um diretor faz com um funcionário para a sua eventual chance de crescer na empresa? Você tem uma motivação maior. Eu estou cumprindo isso aqui, em primeiro lugar, porque o meu pai me ama. Em segundo lugar, porque eu estou tendo uma oportunidade de ouro e reconheço isso. Em terceiro lugar, porque eu vou ter bons resultados em fazer isso aqui. E em quarto lugar, porque se meu pai me ama, ele quer o meu bem. Então eu ficar bem vai agradar o meu pai, de forma que eu crio um círculo harmonioso. Eu vou cumprir as coisas que o meu pai pediu para ser feliz e tornar o meu pai mais feliz ainda. É assim que o cristão deveria encarar as regras que estão nos 10 mandamentos e em toda a Bíblia. Deus pediu isso para mim porque Deus me ama. E como Ele me ama, Ele quer o meu bem.
Veja, não é que eu vá cumprir isto para Deus me amar. É diferente. Deus não me ama se eu guardar a lei. Ele me ama, por isso que ele me deu a lei. Percebeu a diferença? Pacto. Esta é a palavra que deveria estar sempre no coração de todo crente quando ele se depara com uma regra, uma ordem, uma lei que está na Bíblia Sagrada. Lembre-se, não é Deus que é beneficiado pela minha fidelidade, sou eu mesmo. E a salvação não é consequência das minhas boas obras, mas é consequência da minha fidelidade ao pacto de Deus. E sabe qual é a parte dele? Levar-me à salvação e me permitir ter a vida eterna. Vamos falar um pouquinho também, de maneira rápida, sobre a legislação que o Deuteronômio traz acerca da vida humana. A vida humana tem um valor altíssimo. O assassinato é um ataque à vida e ao autor da vida, que é Deus, merecendo o assassino a pena capital. Algumas pessoas até falam assim, mas vem cá, Rodrigo, não é uma contradição da Bíblia quando fala não matarás, mas o próprio Deus sanciona a pena capital? Bom, vou falar mais sobre isso quando nós mencionarmos os mandamentos, a comparação, mas eu posso antecipar para você o seguinte. Quando nos 10 mandamentos diz não matarás, está falando para o indivíduo. Ele não tem a autoridade para tirar a vida de ninguém, tá certo? Eu não posso tirar a vida de uma pessoa. Mas o mandamento não está falando para um governo teocrático orientado por Deus, onde Moisés, orientado por Deus, podia aplicar a pena capital sobre pessoas que infringissem determinadas leis. Os 10 mandamentos também não podem ser usados para condenar países que têm a pena de morte. Mas cuidado, eu não estou com isso emitindo o meu pensamento se eu sou contra ou a favor da pena de morte. Eu não emiti o meu pensamento aqui para vocês. Eu estou apenas dizendo que não é correto usar o mandamento do não matarás para dizer que países que têm a pena de morte estão errados porque a Bíblia diz não matarás. Também não estou com isso dizendo que, pelo fato de Moisés, no passado, ter sancionado a pena de morte, que a igreja teria o mesmo direito nos novos tempos. Não. Estamos em outra época. O cristianismo deve ser uma religião separada do Estado. Devemos acreditar no Estado laico, um Estado que não permite a mistura de fé com política. Na história do cristianismo, todas as vezes que o cristianismo se envolveu com a política de maneira demasiada e tomou o poder, os resultados foram desastrosos, inclusive para o testemunho do Evangelho. Muitos movimentos ateus, deístas, agnósticos que surgiram na modernidade surgiram como uma reação contra os mandos e desmandos em nome de Deus que a religião praticava. Muitos crimes em nome de Deus, muitas mortes em nome de Deus. Isto está completamente errado, tá certo? Agora, isto colocado, se eu vivo num país que o governo tem a pena de morte, não é correto eu argumentar contra a legislação dizendo que nos 10 mandamentos Deus proibiu matar, porque senão a Bíblia estaria entrando em contradição. Por que Deus proibiu matar, mas Israel matou quando estava em guerra? Por que Deus proibiu matar, mas sancionou pena capital para o povo hebreu? Você percebe? Então, estou apenas dizendo que o mandamento não pode ser usado para contra-argumentar uma pena de morte. O que o mandamento está dizendo é que eu, Rodrigo, não tenho o direito de tirar a vida do meu semelhante por um assassinato, por exemplo. De maneira nenhuma. Mas aqui não está dizendo, por exemplo, de uma situação que você tem que legitimamente defender alguém, você tem uma arma, está vindo bandido e você atira, um exército invadiu o seu país, alguma coisa nesse sentido. Embora, é claro, pela visão bíblica, devemos procurar ao máximo ter uma atitude pacifista e valorizar a vida humana, porque o único, em última instância, que pode tirar a vida de alguém, porque ele é o autor da vida e ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é o dono da vida, é o Criador, não o ser humano. Com isto em mente, você percebe que o livro do Deuteronômio
é um tratado que mais valoriza a vida humana. Depois você vai ler com calma essas leis. Por exemplo, a calúnia, o perjúrio eram ofensas capitais, porque a calúnia, por exemplo, ameaçava a integridade de indivíduos e comunidades. E o livro já estabelecia regras para condenar isso como crime hediondo. Também a mulher não deveria ser violada em sua personalidade e nos direitos que lhe cabiam o papel social. Você vê isso em Deuteronômio 21, 23. A dignidade humana não deveria ser perdida por questões financeiras como pobreza, perda temporária de liberdade, sequestro ou castigo corporal excessivo. O livro do Deuteronômio, em outras palavras, é um tratado avançadíssimo para a sua época. Não poderia ser meramente algo vindo da genialidade de Moisés. A pena, a escrita, pode até ter sido de Moisés, mas a inspiração veio de Deus. E no caso dos 10 mandamentos, nem foi inspiração, foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra. Bem, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Na semana que vem eu vou falar mais um pouquinho sobre o que tem ali dentro do Deuteronômio, tá certo? O período ao qual ele diz respeito, e vamos aprender mais coisas desse livro maravilhoso do Antigo Testamento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.